Estamos aqui mais uma vez. A gente vai começar agora a aula sobre algoritmos de roteamento. É mais uma aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores, no capítulo 4, onde nós estamos falando sobre a camada de redes. Bom, recordando, quais são as funções da camada de rede? Basicamente são duas. Uma delas é o encaminhamento de pacotes, que é mover pacotes de uma porta de entrada para uma porta de saída apropriada dentro do roteador. A gente diz que isso é feito dentro do plano de dados do roteador. E a segunda função, né, é o roteamento, é encontrar qual é a rota completa desde a origem até o destino, ou seja, por quais roteadores um pacote tem que passar. Isso acontece no plano de controle dos roteadores. E aí, nesse capítulo, nós vamos falar exatamente sobre as funções de roteamento. Existem duas abordagens para a gente estruturar o plano de controle da camada de rede. A gente tem a abordagem onde a gente tem um plano de controle por roteador, que é a abordagem tradicionalmente mais utilizada na internet. E a gente tem a abordagem com o plano de controle logicamente centralizado, que tem a ver com o que nós falamos na aula anterior de redes definidas por software. Olhando aqui um pouco mais de perto sobre a abordagem onde o plano de controle ele é distribuído nos roteadores, o que que a gente tem? A gente tem componentes individuais do algoritmo que estão executando em cada um dos roteadores e trocam mensagens entre eles no plano de controle para poder resolver o problema do roteamento. Então a gente já viu essa figura. Aqui a ideia é que os roteadores tenham, executando lá em seus planos de controle, um algoritmo de roteamento, o mesmo algoritmo de roteamento em todos os roteadores, e eles trocam mensagens uns com os outros para que eles usem essas mensagens para preencher suas tabelas locais de encaminhamento de pacotes. E aí, com essas tabelas, os roteadores vão conseguir fazer o encaminhamento das portas de entradas para as portas de saída dos pacotes. Na abordagem de redes definidas por software, existe o controlador remoto. Ou seja, nós temos aí em algum lugar na internet, na nuvem, em algum servidor, um software que conhece toda a rede, ele tem uma visão geral de toda a rede. Esse software, ele calcula localmente lá no software as tabelas de encaminhamento que serão colocadas em todos os roteadores e essas tabelas são enviadas para os roteadores e os roteadores basicamente executam as funções de encaminhamento com base na tabela. Então veja, as decisões elas acontecem num lugar único centralizado que tem conhecimento total da rede. E os equipamentos, os roteadores, eles acabam sendo equipamentos mais simples, mais burrinhos, vamos dizer assim, cuja tarefa seja pegar uma tabela já preenchida e executar o encaminhamento de pacotes. Falando aí sobre os protocolos de roteamento. A ideia de um protocolo de roteamento é determinar boas rotas, ou seja, bons caminhos entre hospedeiros de origem e de destino através dos vários roteadores pela internet. Então nós temos aí nossa figura da rede, a gente tem aí um notebook querendo conversar com um servidor, né? O notebook ali no alto na esquerda, o servidor lá embaixo na direita. E o que a gente tem que descobrir é qual é o caminho, por quais roteadores a gente tem que passar nesse caminho para conseguir fazer com que os pacotes saiam do primeiro, da origem e cheguem até o destino, né? O caminho é a sequência de roteadores. Todos eles, desde a origem até o destino pelo qual o pacote tem que atravessar. Agora, o objetivo do protocolo de roteamento é determinar boas rotas. E o conceito de bom, ele é um conceito que pode variar. Às vezes, o que é bom seria uma rota que tem um custo menor. Pode ser um custo financeiro, né? Poderia ser uma rota que tenha uma velocidade melhor, que a gente consegue, né, uma vazão maior, né, ou uma rota que tenha menos congestionamento. Então, o conceito de bom, ele vai variar de acordo com o interesse, né, de quem está configurando essa rede, que nós chamamos de administrador da rede. O roteamento não é uma tarefa simples, tá?
e ele é considerado um dos 10 maiores desafios em redes de computadores. Para que o roteamento seja feito com sucesso, a gente precisa, vamos dizer assim, modelar matematicamente a rede. E isso é feito normalmente com a abstração de rede como sendo um grafo. Um grafo é um nome estranho para uma figura aí que a gente está vendo, que representa basicamente o quê? Um conjunto de roteadores. Nesse exemplo aí nós temos roteadores U, V, W, X, Y e Z. E um conjunto de enlaces, que diz para mim qual roteador está conectado em qual outro. Na figura, a gente tem alguns números associados aos enlaces, que são os que a gente chama de custo. Esse custo é um número qualquer definido aí pelo operador de rede que reflete, né, qual é o custo, não necessariamente o custo financeiro, mas pode ser o custo de tempo, pode ser o custo de congestionamento, de utilizar aquele enlace no caminho entre uma origem e um destino. Então, o que que nós normalmente vamos ter? Vamos ter algoritmos de roteamento que vão olhar para essa rede e vão procurar pelos melhores caminhos entre uma origem e um destino que normalmente tenham um menor custo. Nós podemos classificar os algoritmos de roteamento em duas componentes ortogonais. Então, a primeira classificação que nós temos são os algoritmos globais, que são aqueles onde os roteadores eles conhecem toda a estrutura da rede, eles conhecem todos os roteadores, todos os enlaces que existem entre esses roteadores e todos os custos associados aos enlaces. E esse algoritmo vai executar localmente qual é? Vai executar localmente ali o processo de encontrar as melhores rotas a partir dele para qualquer um dos destinos da rede. A gente diz que esses são os algoritmos de estado de enlace. Né? Contrastando com esses algoritmos globais, a gente tem os algoritmos descentralizados. Nesse conceito de descentralizado, o roteador ele não conhece a topologia completa da rede. E ele vai encontrar as rotas através de um processo iterativo de recalcular rotas e trocar informações atualizadas entre os roteadores vizinhos. Inicialmente, os roteadores conhecem apenas os custos de enlace dele para os vizinhos que eles estão diretamente conectados. E a partir daí, eles começam a trocar mensagens uns com seus vizinhos, informando quais os custos que eles já conhecem, e com isso os vizinhos vão aprendendo um pouco mais sobre a vizinhança. E aí, ao longo do tempo, todos os roteadores vão aprendendo um pouco mais sobre a topologia da rede, né, e quais são as melhores rotas. A gente fala que esses algoritmos são os algoritmos de vetor de distância. Outra classificação está relacionada com as rotas estáticas, algoritmos estáticos. Eles são bons para as rotas que quase não mudam ao longo do tempo. Ou seja, a gente tem uma rede e eu não fico lá, desconecto um cabo, conecto um cabo, coloco um roteador novo, tiro um roteador novo. Quando a rede fica paradinha, não há mudanças, as rotas não mudam ao longo do tempo. Elas já foram calculadas, elas já são conhecidas e os equipamentos continuam utilizando essas rotas. Mas acontece que a gente tem alguns tipos de redes que são muito dinâmicas. E nesses casos, as rotas mudam o tempo todo e os algoritmos têm que estar preparados para isso. Exemplos aí de redes dinâmicas, né? Redes móveis, aquelas que são as redes de telefonia celular. Cada hora as pessoas estão em um lugar. Você se move de um lugar para outro dentro da cidade e você muda sua posição física dentro da rede. E isso implica em uma atualização rápida das informações de roteamento pelos roteadores aí próximos de você para que as mensagens continuem chegando corretamente ao seu celular. Bom, como eu disse, nós temos os algoritmos de estado de enlace e os algoritmos de vetor de distância. No contexto de estado de enlace, o algoritmo mais famoso foi o proposto por Dijkstra. Esse algoritmo, a gente não vai estudar o algoritmo em si, porque ele é um algoritmo bastante matemático e não é o objetivo aqui, mas a gente vai olhar algumas características. Ele é um algoritmo centralizado. O roteador vai ter que conhecer essa topologia completa da rede. Ele tem que saber quais são os roteadores, quais são os enlaces e quais são os custos associados entre todos eles. E com isso, ele vai executar um algoritmo localmente e ele vai encontrar
a partir dele, qual é a melhor rota para qualquer um dos outros roteadores da rede, qualquer um dos outros destinos. E com isso ele vai preencher a sua tabela de roteamento local. Então, se a gente olhar para a figura da direita, a gente vê que tem alguns enlaces destacados em vermelho, que seriam os enlaces a partir do roteador U que ele utilizaria para alcançar qualquer um dos outros roteadores. Então, quando o U quer enviar uma mensagem para V, ele envia direto pela conexão que ele já tem. Quando ele quer enviar para W, ele vai enviar primeiro para X, o X vai enviar para Y e o Y vai enviar para W. Então, a gente tem aí um caminho completo, né, para todos os destinos. A partir de U, qual é o caminho que ele tem que seguir. Por outro lado, os algoritmos de vetores de distância, eles têm uma abordagem distinta. Eles não vão conhecer a topologia completa da rede. O algoritmo mais famoso para executar esse tipo de roteamento é o algoritmo de Bell-Manford. Esse algoritmo, ele parte do seguinte princípio de funcionamento. De tempos em tempos, cada roteador envia para os roteadores vizinhos as informações que eles conhecem de distância, de custo para chegar até os roteadores. E aí, quando um roteador qualquer nessa rede recebe uma informação atualizada de seu vizinho, ele pega essa informação atualizada do seu vizinho, pega a informação que ele já tem localmente e cruza as duas informações para ver se ele descobre ali alguma rota mais interessante. Se ele descobrir, ele vai avisar todos os vizinhos dele de que ele descobriu uma rota mais interessante. Se ele não descobrir, não tem problema. Ele vai continuar ali com as informações recebidas. Então, toda vez que um roteador descobre um caminho melhor, ele avisa os vizinhos. E esses vizinhos, eventualmente, podem descobrir caminhos melhores a partir dessa informação nova. E aí eles vão avisar novamente seus vizinhos. E fica um processo aí de avisar vizinhos, até uma hora que a gente não começa a não ter mais inovação. As rotas já foram encontradas, os vizinhos, né, os roteadores não começam a encontrar novos caminhos melhores quando eles recebem informações e eles param de ficar propagando as informações. A gente encontra a estabilidade do roteamento. Um outro aspecto que a gente pode olhar aqui é a escalabilidade do roteamento, né? Até então a gente está falando aqui sobre soluções, né, de estado de enlace e vetor de distâncias para fazer roteamento, mas a gente está pensando numa rede muito ideal, uma rede onde todos os roteadores são idênticos e eles estão executando o mesmo algoritmo e é permitido que eles compartilhem informação uns com os outros. Mas na prática, no mundo real, não é bem assim. Quando a gente pensa do ponto de vista de escala, nós temos bilhões de roteadores de destino. Não dá para a gente fazer cálculo de qual é a melhor rota para todos esses bilhões de roteamentos, de roteadores. A gente não vai ter espaço nas nossas tabelas de encaminhamento para armazenar tanta rota distinta assim. Um outro problema é se a gente fica avisando nossos vizinhos, toda vez que a gente identifica uma mudança na rede, no contexto de bilhões de roteadores, a gente vai ficar extremamente sobrecarregando a rede com mensagens de uns para os outros aí, informando, né, atualizações nas tabelas de roteamento. Então, qual que é a estratégia aqui, né? Na internet, nós temos um conceito de autonomia administrativa. A internet é uma rede que une redes. Uma rede que une redes, a gente poderia falar que ela é uma rede que une sub-redes. E as sub-redes, elas pertencem a organizações, a empresas, a pessoas. Cada sub-rede é administrada por uma pessoa ou por uma equipe de pessoas, né, por um contexto de pessoas distintos, que a gente fala que é o administrador da rede e que tem controle total sobre a sua sub-rede. Mas ele não tem controle total sobre a sub-rede do vizinho. Então, qual que é a ideia aqui para a gente conseguir escalabilidade no roteamento? A gente vai agregar roteadores em regiões específicas que nós chamamos de sistemas autônomos, ou que nós chamamos de domínios. A gente já usou esse termo domínio, principalmente lá na camada de aplicação, né? E aí, qual que é a ideia?
dentro de uma determinada organização, quando a gente tem um domínio sobre todos os equipamentos, a gente vai ter um intra-AS. Dentro de um domínio, a gente vai ter um roteamento entre os roteadores que pertencem àquela organização e que o administrador pode ir lá, acessar, configurar, decidir como eles vão funcionar. Todos esses roteadores né, dentro da AES devem executar o mesmo protocolo de roteamento. E os roteadores, né, de um AES não precisam rodar os mesmos algoritmos que os roteadores de outro AES. Então a gente restringe, né, vamos dizer assim, os nossos cálculos de rotas dentro de uma de um determinado sistema autônomo. Só que esse sistema autônomo ele precisa conversar com outro sistema autônomo, ou seja, uma rede tem que conversar com a outra rede, senão a gente não encontra a interconexão entre redes, que é a internet. Para isso, a gente tem o conceito de gateway. É um roteador especial que ele fica na borda de um sistema autônomo, na borda de um domínio, e conecta um domínio ao outro domínio. Entre esses roteadores de gateway, nós temos o roteamento inter-AS. Eles realizam ali troca de mensagens entre eles para saber quando e como enviar mensagens, como enviar pacotes de um domínio para outro domínio. Nós temos aqui uma animação que mostra exatamente essa questão da interconexão dos domínios. Cada uma dessas nuvens azul representa uma rede, né, um domínio, um AS. Então, nós temos ali, né, 3, 4 roteadores dentro de cada uma delas, e esses roteadores executam entre eles ali roteamento intra-AS, usando algum protocolo de roteamento específico. Mas quando a gente tem, né, uma mensagem que está no AS de número 3, que tem que ser enviada para o AS de número 1 ou para o AS de número 2, a gente precisa encontrar as rotas entre os AS. E aí a gente tem o roteamento inter-AS. Esse roteador específico destacado ali, o 1C, ele é um roteador de gateway. Veja, ele pertence ao AS1, mas ele está na borda do AS1 fazendo uma conexão direta com o AS3. Então, esse roteador, ele vai ter tabelas de encaminhamento configuradas pelos algoritmos de roteamento intra-AS, que são aqueles que vão rodar entre todos os roteadores do AS1, mas ele também vai ter informações do roteamento inter-AS, para que ele consiga fazer a comunicação com o roteador 3. Quais são esses algoritmos de roteamento, os protocolos de roteamento mais utilizados na internet? Na verdade, o primeiro deles aqui, o RIP, ele é um algoritmo clássico de vetor de distâncias que foi muito utilizado no início da internet, mas ele não é mais utilizado por uma questão de desempenho, né, e de escalabilidade. O que a gente tem hoje, né, dentro de um intra-AS, né, dentro de um AS, o algoritmo mais utilizado seria o EIGRP, que é um algoritmo baseado em vetor de distâncias, que era um algoritmo proprietário da Cisco, que depois ela deixou aberta a partir de 2013, e o OSPF, que é um algoritmo de estado de enlace para roteamento dentro dos AS. Agora, entre um AS e outro, nós temos o BGP. Ele é um padrão bem definido na internet. A gente fala que ele é a cola que mantém a internet unida. Porque é através do BGP que a gente tem uma rede se unindo à outra. E ele funciona da seguinte maneira: é através de anúncios de existência de destinos. Seria mais ou menos assim: um gateway vira para o outro e fala assim: ó, eu estou aqui e aqui estão os destinos que eu posso alcançar e como eu posso alcançar esses destinos. O BGP ele fornece para cada um dos AS diferentes funcionalidades. Uma delas é obter informações de quais redes são alcançáveis a partir daqueles AS vizinhos, determinar quais são as rotas para outras redes, com base nas informações de alcançabilidade, nas políticas, né, de pode o que não pode ser feito dentro daquele AS, propagar as informações dentro dos roteadores do domínio, né, e anunciar para as redes vizinhas as informações de alcançabilidade.
É lógico que parece bem complexo quando a gente olha para esses conjuntos de funções, né? E de fato é, o BGP é um algoritmo complexo, né? Mas é ele que mantém a união entre as redes aí funcionando de maneira escalável no contexto da internet. Então, para a gente finalizar, por que que a gente tem aí esses diferentes tipos de roteamento? Um dos motivos de ter várias opções e essas divisões todas está relacionado com as políticas, né? O que que uma organização permite e o que que ela não permite que aconteça dentro do seu contexto. Então, o Inter-AS, por exemplo, o administrador de um AS pode querer controlar qual tráfego ele aceita passar pela rede dele e qual ele não aceita passar pela rede dele. Intra-S, ele pode definir ali, dentro dos roteadores dele, qual algoritmo ele acha que é mais interessante no contexto dele, se a rede muda muito, se a rede muda pouco, né? Se ela é mais estática ou mais dinâmica, qual algoritmo adequado. Outros aspectos estão relacionados com a escalabilidade e o desempenho, né? O roteamento hierárquico, dividir a internet em AS, permite com bastante, né, qualidade a gente resolver o problema da escalabilidade. Eu não tenho mais que lidar com uma rede de bilhões de dispositivos. Eu lido com redes bem pequenas e faço a interconexão entre essas redes através do BGP. E do ponto de vista do desempenho, dentro de um AS, a gente pode focar, né, no desempenho do algoritmo de roteamento. Mas entre os AS, a gente tem um foco maior nas políticas, né? O que que a gente vai permitir, o que que a gente não vai permitir, quanto isso vai custar, que hora que vai que hora que vai poder utilizar, que hora que não vai poder utilizar. Então a gente tem, né, diferentes visões, diferentes interesses em diferentes pontos da nossa rede na questão do roteamento. E com isso a gente finaliza aqui a aula de roteamento. Eu aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos falar sobre o protocolo ICMP para finalizar o capítulo 4 da camada de rede. Até lá!